E vamos continuar no tema da inteligência artificial, porque a ANAI também tem uma notícia interessante aí, relevante para falar sobre inteligência artificial. Diga, Nai. Bora lá, né, minha gente? Continuando nessa mesma linha, agora indo bem para o lado da saúde. Anotem esse número: 230 milhões de pessoas já fazem perguntas relacionadas à saúde no chat GPT. Você já se sentiu perdido com seus próprios exames, com seus dados de saúde, tendo que acessar PDF em algum aplicativo, portais de pacientes diferentes, os dados fitness em apps diferentes, informações no seu smartwatch? Então, isso é um quebra-cabeça que a gente vive. E a gente sempre espera, né, como usuário, paciente, que exista uma visão holística, né, que todos os médicos pudessem olhar para o mesmo caminho. Pois quem está resolvendo esse problema agora é a OpenAI. Ela lançou o ChatGPT Health, que ele surge como um espaço dedicado para centralizar esses dados. Então, ele permite conectar com segurança, segundo eles, registros médicos e aplicativos de bem-estar como Apple Health e MyFitnessPal. A ideia é que, ao fundamentar as conversas em dados médicos reais, as respostas se tornem mais úteis. E a ferramenta foi projetada para apoiar e não substituir o atendimento médico. Ela pretende ajudar as pessoas a se prepararem para as consultas e entenderem mais os resultados aí, os padrões, né, ao longo do tempo. Esse módulo específico aí do ChatGPT foi desenvolvido ao longo de 2 anos, com a contribuição de mais de 260 médicos em 60 países. E a OpenAI enfatiza proteções de privacidade aprimoradas, incluindo criptografias específicas, e garante que as conversas dentro do Health não são usadas para treinar modelos e dados que permanecem isolados em chats regulares. Será? Bom, esse é a boa notícia, mas as questões que, da mesma forma, o Charles traz aqui para as questões psicológicas, né? A gente também tem que pensar num outro lado, que é o lado da falsa sensação de expertise médica, né? Mas que tem muito a ver com cada pessoa, né? As pessoas passam a se automedicar lendo bula. Pensa bem, né? Tem várias pessoas que são assim, leia a bula e fala: esse remédio serve para mim, ou eu tenho esse sintoma e posso tomar. Então, acho que o grande ponto aqui também, sendo a tiazona da Suquita, Ana, é pensar um pouco. Sim, os dados estão lá, são importantes, são seus, mas o cuidado do usuário não desenvolver uma falsa confiança no seu próprio julgamento médico, coisa que já acontecia com o próprio Google, né? Não era só com o GPT, porque a complexidade do corpo humano ela é gigante, né? O que acontece no meu corpo é diferente do que acontece no corpo da Ana se a gente tomar o mesmo medicamento, né? Então, o algoritmo ali, realmente, que ele seja usado para ser uma proposta personalizada. Eu estava conversando com um amigo meu que está morando temporariamente na Austrália, foi fazer um curso, e conversa vai, conversa vem, né? A gente falando de saúde, inclusive, ele falou que fez exatamente isso, não no Health, mas ele criou lá uma pastinha dele de saúde e começou a colocar os exames dele para exatamente ele e a médica dele no Brasil terem acesso, já que ele está fazendo um tratamento de coluna e outras coisas. Então, ele diz que é muito, muito interessante, porque até comidas, às vezes, que ele vai comer, ele coloca ali para pedir um conselho, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente acha incrível, né, a inovação que a OpenAI está trazendo, né, esse módulo que a OpenAI está trazendo, e as pessoas já estão usando, independente desse módulo, né, a gente olha também essa questão, né, do perigo mesmo, desse viés de saúde, das pessoas começarem a usar isso como automedicação, né, diagnóstico, e dali a gente não sabe onde isso pode parar também, tá?
Bom, de toda forma, essa questão da saúde centrada no indivíduo, né? A OpenAI acaba resolvendo essa questão dessa visão holística que todo mundo gostaria, né? A gente que dá aula, a gente vê muito projeto relacionado a isso, né, Ale? As pessoas querendo resolver esse problema, né, de unificar os exames, os diagnósticos num único lugar. A gente vê como as áreas de saúde estão buscando isso, e aí, por um lado, a ideia, né, de organizar tudo em torno do indivíduo, permitindo que os consumidores compreendam melhor a sua saúde, é bem poderosa, né, porque passa ali para a mão do indivíduo para um cuidado contínuo ali da sua saúde, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também, o que vocês acham disso. Óbvio que isso é um desafio também para as marcas de bem-estar, seguro-saúde, né? Porque o nível de expectativa do consumidor acaba de aumentar, né? A gente amplia essa resolução dessa dor quando a gente põe isso dentro de um chat GPT que já tem esses dados de consulta de 230 milhões de pessoas fazendo, né, o uso do chat GPT para esse tipo de coisa. Não só chat GPT, não só ecossistemas como chat GPT, mas similares também com o Anthropic e o próprio Google, né? Mas, então, é isso, Charles. Queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam. Aproveitar o Ale aí também toca muito esse tema dentro das universidades e com clientes, enfim.